Oh, glórias. Aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Coisa linda, Deus não falhou e não falhará. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28, a partir do 16 ao 20. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Saúde meus amados irmãos que estão em casa também, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor possa invadir o teu lar e que a palavra a ser ministrada venha fazer a diferença sobre a sua casa, amém? Porque a Bíblia diz que você, em João, é uma terra fértil. A palavra será lançada sobre a sua vida e sobre a sua vida será frutificada, amém? Glória a Deus. É uma missão que Jesus nos dá e nos deu. Diz assim a palavra do Senhor, a grande missão. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus falou-lhe, dizendo: é-me dado todo o poder do céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Aplaude ao Senhor, toma seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Essa é uma passagem muito conhecida, aonde o próprio Jesus, ele está ensinando os discípulos e designando uma missão para os discípulos. Só que essa missão, ela não é somente para os discípulos, ela não para somente nos 11 ali, ela dá continuidade. Por que ela dá continuidade? Porque os discípulos, ele leva a mensagem de Jesus Cristo aos judeus, porém há um detalhe nessa passagem. Jesus, ele não quer que a missão seja simplesmente para os judeus, mas sim para todos aqueles que nele crê. E se você está aqui, é porque você crê, então você foi abençoado através dessa reunião, você foi abençoado através desse desígnio que Jesus passou para os discípulos. Assim chegou a mim e a você a palavra do Senhor, a qual nós cremos e colocamos em prática. E da mesma maneira que os discípulos receberam a mensagem, nós também recebemos. Qual é essa mensagem? É tempo de crescer. Aplaude ao Senhor. É tempo de crescer. Crescer, meus amados, precisa ter um equilíbrio. Seja ele qualitativo, seja ele quantitativo. Qualidade temos que buscar em Cristo Jesus. Crescer na intimidade com o Senhor, na intimidade com Deus, cada vez mais, cada vez que nos colocamos diante da presença dEle, buscando em Cristo a santidade e colocando em prática sobre as nossas vidas o caráter de Cristo, é qualidade. É impossível a gente não receber de Cristo o nosso amor e não ser um ser humano melhor. E se não conseguimos ser um ser humano melhor, é porque a mensagem ainda não entrou. Pode ter entrado simplesmente de uma forma qualitativa. Quantos você já ouviu falar que servem a Deus, mas quanto na verdade as atitudes diz outras coisas? Eu estava na aula com a Renata lá embaixo na quarta-feira, falando um pouco sobre o Natal para as crianças, tirando algumas dúvidas, e eu perguntei se algum deles tinha alguma dúvida.
E um perguntou, eu tenho duas perguntas. E a pergunta que ele fez de mais interessante, ele sabe, é o Daniel, porque a gente passa o Natal, as nossas reuniões juntos, e Natal quer dizer, meus amados, nascimento de Cristo. Isso precisa estar plantado na cabeça deles. Por quê? Para que eles não venham a idolatrar aquele que não é digno de idolatria. E eu perguntei para ele, quem aqui sabe se existe Papai Noel ou não existe? A resposta, ele não existe. E daí saiu a pergunta, eu expliquei um pouco sobre a idolatria do Papai Noel, porque quando você prepara a árvore, quando você prepara o presente, você está ali por um motivo. Qual é o motivo? Pelo Natal, pelo Papai Noel e pela mística que está por trás, e não pelo nascimento de Cristo, e que estão fazendo questão de esquecer a cada dia. Fala-se do nascimento de Cristo, mas não enfatiza. É enfatizado o Noel, é enfatizada a árvore de Natal, é enfatizada as renas, as guirlandas e os presentes, mas não o nascimento de Cristo. E eu acho inteligente a pergunta dele, porque eu estou aprendendo uma coisa aqui, só que ao mesmo tempo, quem me ensina participa de uma celebração de Natal, passa a festa comigo. Aí ele perguntou, deixa eu tirar uma dúvida. Então quer dizer que quando a gente se reúne no dia de Natal para comer, é pecado? Essa foi a pergunta dele. E eu tive que explicar. Falou, Jesus gosta de festa. A data, ela é uma data pagã. Porque não tem um dia certo do nascimento de Jesus. Mas quando Jesus nasceu, os 3 reis magos foram até a Belém, levando o presente para fazer festa pelo nascimento de Cristo. Eu expliquei para ele, então, quando a gente se reúne, a gente não espera dar meia-noite para sair daquela mística que tem todo o Natal. A gente já se reúne e na hora de bater a fome, a gente agradece, a gente ora pelo nascimento de Cristo e come tudo. Ele, entendi. A inteligência da criança e a base que está sendo plantada. Sabe o que é isso? Qualidade. Crescimento em qualidade. Crescimento em qualidade. Eu estava mostrando para minha esposa uma grande denominação, aonde na entrada tem uma grande árvore de Natal, e ali alguns presentes, a gente sabe que é só as caixas embrulhadas, alguns presentes na entrada da igreja, e grandes influência no meio evangélico, acaba dizendo que não tem nada a ver o Natal, não tem nada a ver a árvore de Natal, não tem nada a ver os presentes. Aí eu pergunto, me prova na Bíblia se tem alguma coisa que diz sobre a árvore de Natal, que diz sobre Papai Noel, que você tem que adorar. A Bíblia diz em Ezequiel 8:4, muito pelo contrário, que Deus leva Ezequiel e mostra a idolatria de outros deuses dentro da casa dele, e inclusive a Tamus, que morreu no tronco de uma árvore, aonde a sacerdotisa do templo ali passaram uma quarentena adorando, chorando, clamando a Deus, clamando aquele Tamus, aquele Deus, e levando o presente. Deus repreendendo. Ele não aceita adoração a outros. E quando você cria toda essa situação, você está adorando quem? A Jesus Cristo. E se você coloca um presépio lá de imagem, ainda pior, porque a Bíblia diz, não adorarás outra Deus e nem imagens. O que nós precisamos é crescer, e crescer em quê? Crescer no conhecimento da palavra e na graça de Deus. Eu não vou pregar sobre o Natal, mas precisamos, amados, olhar para o Evangelho de Deus, precisamos olhar para a igreja de Deus de uma forma qualitativa e em
número de pessoas salvas pelo sangue de Cristo, não podemos esquecer que Jesus nasceu, Ele viveu, passou a mensagem para mim e para você, escolheu eu e você, e deixou aí com o Espírito Santo de Deus, morreu, ressuscitou, está sentado à direita do Deus Pai, e construindo morada para mim e para a tua vida. E quando Ele se reúne junto com os discípulos, Ele diz: ide em todas as nações, pregai o meu evangelho, pregai o que eu tenho ensinado, pregai a palavra que eu tenho mostrado para você, pregai o caminho a qual eu tenho ensinado, que vocês vão trilhar a recompensa, mas há tribulação sim, e ainda mais batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a mensagem, essa é a minha e a tua missão. Para quê? Para que a igreja cresça quantitativamente. É difícil, meus irmãos, quando olhamos para um ente querido, ou para algum estranho, ver em qual o caminho ele está trilhando, que leva ao caminho do inferno. É difícil, e ainda mais, você vê e é impossível você não sentir uma dor, uma tristeza. O dia 24 é o dia que eu fico irado ao ponto, eu falei para minha cunhada ontem, é o dia que eu tenho que abrir meu coração e pedir perdão, irmão, que aquelas motos me deixam louco, e vem raiva, e precisamos orar a Deus, falar: Deus, eu não posso sentir esse sentimento, mas o sentimento quer vir, e quer tomar conta da tua vida, e se você não tiver Cristo, você faz besteira, e é um dia que temos que tomar cuidado, para orar e renunciar aos sentimentos. Quantos aqui já não se, meu Deus, por que não cai, por que não quebra o nariz, por que não quebra uma perna, mas deixa vivo? É verdade, é por isso que temos que orar. É só eu aqui na igreja? Será se você em casa chegou a pensar isso também? Precisamos, nesse dia de Natal, deixar Jesus renascer nos nossos corações, e não deixar as nossas emoções se elevar dentro das nossas vidas. É difícil, mas o sentimento vem, irmãos. Aí você fala: pastor, você é instruído pelo Espírito Santo, como que você passa, você relata um sentimento que você sente? Aí eu digo para você, ô Santão, a Bíblia vai dizer que somos acometidos dos mesmos sentimentos que os grandes profetas, as mesmas emoções que Elias, que era um grande profeta, ele sente as mesmas emoções. Nós somos falhos. A nossa vida, meus amados, é uma vida de renúncia, e tudo que vem sobre o teu coração e quer saltar para fora, é o que temos que fazer para crescer em Cristo, crescer em quantidade. A nossa vida é renunciar esses sentimentos malignos que o mundo mostra, e você alimenta com os nossos corações. É a nossa missão. E quando vemos, até mesmo ontem, como a minha esposa comentou ontem aqui, numa dessas perturbações aí, um motoqueiro, da mesma forma ele bateu a moto, a sua vida foi ceifada. Um jovem, uma família é estragado o dia de Natal. No dia que o nascimento é comemorado, o nascimento de Jesus, alguém desceu à sepultura, e não foi só um, foram muitos. Eu fui pegar a Tainá na casa dela, quando estou passando, tem um carro no meio do poste, o vidro todo arrebentado, os airbags todos acionados, e ali um grupo de amigos, quem sabe ali foi mais um.
A violência que toma de conta nesses dias, e quando olhamos para isso, vemos que todos eles, muitos deles, conhecem a Cristo, mas não andam no caminho de Cristo. É por isso que você tem que olhar o coração chorar. Vem tristeza sim, porque quantos deveria e poderia estar na casa do Pai? Quantos? E assim, com o meu sentimento que eu senti, foi renunciado, eu orei a Deus, nós alimentando, tomara que morra. E esquecemos que a palavra diz que sobre a nossa boca tem poder para matar e dar vida. Iramos. É o sentimento que vem. Conhecemos eles, conhecemos muitos, mas a missão é: ide, pregai em meu nome, e mostra o caminho da salvação. Aonde eu cresci, as minhas cunhadas moram hoje, olhamos para a situação daquelas crianças, dá dó. Olhamos para a situação daqueles adolescentes, dá dó, dói no coração, em ver a destruição que Satanás, ele tem feito nas periferias, a destruição que Satanás, ele tem feito em meio às sociedades de classe A e B. Por quê? Porque ele não escolhe classe, ele escolhe aquele que abre brecha, e ali ele investe para levar para o caminho da destruição. E da mesma forma, aonde a brecha para a semente de Deus, do evangelho ser plantada. É por isso que a palavra de Deus vai dizer para mim e para vocês nessa noite: ide e pregai o meu evangelho. Para a igreja de Deus crescer. Quando Jesus estava passando ali para os discípulos, e ele disse: ide e pegai o evangelho, fazei discípulos, batizai em meu nome. Jesus estava direcionando os discípulos e não estava dando opção para eles não fazer isso. Era uma ordem. A palavra de Deus sobre a minha vida e sobre a vida dos discípulos, ela é uma ordem. E quando não é colocada em prática, há um processo. Há um processo. Um discípulo, ele teve dúvida. Falaram que Jesus foi ressuscitado. E quando chegou essa informação, ele disse: eu só acredito vendo, e quando eu colocar o meu dedo na mão, nas feridas de Jesus Cristo. E Jesus, ele aparece e tira a dúvida daquele homem chamado Tomé. Só que o processo na vida dele, qual foi o processo? Ser exortado por Jesus Cristo. Na atitude. Imagine, meus amados, vocês nós que ouvimos a palavra do Senhor, tomamos atitude diferente, e o nosso Deus ao qual nós servimos, Ele é poderoso para sentar na tua cadeira no teu quarto, Ele é poderoso para falar ao teu ouvido, Ele é poderoso para tocar no teu coração, e você sentir a presença dEle, e o direcionamento dEle, e falar: olha, Renata, a tua pergunta, eu te respondo agora. Ele é poderoso para fazer isso. E ele disse: vem, Tomé, vem. Coloca o teu dedo na minha ferida. Coloca. Agora imagine, irmãos. Ele tinha andado com Jesus. Ele viu Jesus operar milagres. Ele viu Jesus curar coxos, cego. Ele viu Jesus ressuscitar. Imagine Tomé perante os outros discípulos. Que vergonha
desacreditar de Deus. Agora eu pergunto para mim e para você, porque eu vou responder também: foi só Tomé que duvidou? Não. A minha esposa falava assim: você vai ser um pastor. E eu falava: tu tá louca, duvidando do poder de Deus. Parece tão simples essa dúvida, mas duvidou. Aí o que Jesus faz? Eu fui tão abençoado que quem passou pelo processo foi ela. O meu processo com Jesus qual que é? Dar o sustento. É dar o sustento. Fui ao teu encontro, agora tu vai sustentar. Sustentar o quê? Todas as vezes que você duvidou, agora você crê, sustenta. Faz a minha obra. Agora você vai pregar o evangelho. Agora você vai fazer discípulos. Agora você vai batizar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E aqui eu estou como prova viva que Deus existe, que Jesus ele habita sobre você, que as promessas dele jamais deixarão de ser cumpridas e que todas as palavras de Jesus não cairão por terra, e quando cair sobre a terra é para frutificar. É para frutificar sobre a tua vida. Para toda realização, meus amados, há um preço. Eu tenho um objetivo na vida, eu quero realizar esse objetivo. Tem um preço para ser pago. Tem um preço. Jesus pagou um preço alto para realizar a sua obra de redenção e fundamentar a igreja. Coloca 1 Pedro. Jesus pagou um preço. 1 Pedro 1, 18 e 19. Às vezes passamos por situações difíceis e não entendemos e não queremos pagar o preço, não queremos sofrer, indignamos, mas quando olhamos para a vida de Jesus, vai dizer assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, sabemos que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver aqui, por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Esse foi o preço que Cristo pagou pela minha vida e pela tua vida. Qual foi o preço? Não se corromper com os doutores da lei, não se corromper com a maldade, não se corromper pelo pecado. Qual foi o preço? O seu próprio sangue ser derramado por amor à minha vida e à tua vida. Qual é o preço do objetivo que você quer colocar em prática? Qual é o preço do objetivo de vida que você tem com Cristo? Do objetivo de vida que você tem como pai? Do objetivo de vida que você tem como mãe? Como professor? Como influente da tua família, de uma nação? Qual é o preço? É dores no corpo físico, é renunciar à humilhação que você tem passado, e você passa por uma humilhação, logo vem outra humilhação. Qual é o preço? De não se corromper com as coisas a qual os outros conseguem fácil, e tudo para você é mais difícil. Qual é o preço? Asaf, ele olha para o ímpio e vê que tudo vai bem, tudo prospera. Diz o salmista que Deus disse para ele: nas minhas palavras, escuta, se você quiser o que ele tem, eu te dou, mas o que eu tenho para você é maior. Escolhe. Eu escolho te adorar, Jesus, e pagar o preço.
Você está aqui e você está renunciando algo da tua vida para você estar aqui. Mas também você poderia estar na tua casa alimentando aquele sentimento, sabe, de raiva, por causa de ter um monte de motoqueiro abençoado que vai passar lá. Você poderia estar na tua casa ouvindo o barulho do som do vizinho do pancadão. Sabe quantas ligações da 0 hora de ontem até o período da manhã ligaram para a polícia militar? 5.900 ligações por conta de pancadão, da 0 hora até hoje de manhã. 5.900. Sabe o que é isso? Vamos colocar nas minhas palavras. É 5.900 igreja de Satanás ativa, aonde a droga predomina, a prostituição predomina e a bebedice. Mas levanta a tua mão. Jesus está grato por você estar aqui. Jesus está grato por você estar do outro lado na tua casa. Parou o teu tempo para ouvir a palavra dele. E quando, meus amados, você para diante de Jesus para fazer algo para ele, ele tem recompensa. Ele vai recompensar a tua renúncia. Enquanto você está aqui parado para adorar, recebendo a palavra dele que muda a tua vida, a Bíblia diz em Salmos 91 que ele envia anjos para trabalhar ao teu favor. E te digo mais, não agradeça a Deus pelo ano de 2021. E por quê? Porque 2020 ainda não acabou. Tem recompensa chegando. Tem projeto chegando. Olha para cá. Para todo alvo há sempre um oponente. Para todo alvo há sempre um oponente. Se você não souber para onde está indo, você pode chegar a um lugar desagradável. Então você precisa ter um alvo objetivo, claro. Jesus, ele tinha um alvo. Qual era o alvo? Resgatar o povo de Deus. E qual era o oponente que se colocava diante de Jesus Cristo? Filipenses 3,14. Jesus, para alcançar o seu alvo, o seu ministério, ele superou a oposição dos pecadores contra si. Coloca aí Hebreus 12:3, que é melhor. Para Jesus superar o oponente do seu alvo, ele superou os pecadores para si. Deixa eu te falar uma coisa, nós éramos oponente de Cristo. E por que éramos? Porque eram pecadores. Nós somos pecadores. Só que a Bíblia diz que Jesus levou consigo todos os nossos pecados. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo os vossos ânimos. Jesus, ele se colocou, e qual era o oponente? O pecado. Quem é o pai da mentira? E mentira é pecado. E nós estávamos em pecado. Naquela época, todos os seres humanos da terra eram pecadores, e é até hoje. E todo aquele que declarou-se cristão, Jesus pagou o preço pela vida deles. E qual foi esse preço? Assumir todos os pecadores, todos os pecados. Jesus levou sobre
Se, deixa eu ser mais claro, o ato de Jesus assumir todos os nossos pecados, logo nos dá sobre a nossa vida, a própria vida. O caminho da salvação, porque a Bíblia vai dizer que o pecado, o salário do pecado é então se éramos pecador, toda a nossa recompensa seria morte, só que uma morte sem Cristo. Então não vou mais morrer, mas vai morrer em Cristo. E a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura. Sabe o que Jesus está fazendo? A Bíblia vai dizer que Ele está construindo moradas. Enquanto nós estamos adorando a Cristo aqui, nesse simples templo, a Bíblia diz que Ele está construindo para nós moradas. Para toda vitória, irmãos, Jesus está construindo para nós. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas para toda vitória tem um problema. E esse problema nós precisamos resolver. A Bíblia vai dizer que Paulo, tendo a garantia de vencedor, porque a Bíblia garante isso, ele vai dizer que o problema de Paulo, desde quando chegou a Macedônia, ele não teve alívio, muito pelo contrário, chicote. Ele teve chicote, ele teve tribulações. 2 Coríntios 7,5. A tua vitória está chegando. O ano de 2020 nós tivemos muitos problemas, mas o ano ainda não acabou. É preparação para a vitória que Deus tem para a tua vida, porque mesmo quando chegamos a Macedônia, a nossa carne não teve repouso. Olha para mim. Parece que quando você aceita Jesus Cristo, todos os seus problemas acabaram. E eu lembro que quando eu aceitei Jesus, me falaram que a minha vida seria diferente. E passou-se as horas e eu ficava na expectativa de acontecer algo diferente na minha vida. Passou-se os dias, eu ficava na expectativa, eu não falava nada para minha esposa por vergonha, mas eu esperava. Até agora não aconteceu nada diferente. O que é diferente vai acontecer com a minha vida? Eu tinha a expectativa, por quê? Porque agora Jesus Cristo habitava em mim. Tinha que acontecer algo diferente. Tinha. E eu queria que fosse logo, porque eu desejava. Primeiro amor. Deus descia, o Espírito Santo descia sobre a igreja parecia pipoca. Eu olhava para um lado, Jesus, Jesus, derrama desse fogo na minha vida. Eu não vou repetir línguas que não vêm de mim, eu quero as tuas sobre a minha vida, porque Ele tem. Caía uma aqui, eu entrava em crise, ficava ali, falei, meu Deus do céu, que frieza é essa, Jesus? E orava e buscava, e nada diferente acontecia na minha vida no começo. Só que eu não percebia. Eu ouvia o louvor e eu me apaixonava, chorava, abraçava a minha esposa em alguns louvor, parecia que era uma tábua, era uma só, não era duas pessoas, sentindo ali a presença, não era batizado, que era o meu desejo, mas eu sentia a presença de Deus, que ficava sem força. Chegava em casa depois do culto, à noite a gente sentava e conversava do culto, aquela presença tão gostosa, e ali comia 1, 2, 3 pão à noite, meus amados, oh coisa linda, Jesus.
E às vezes a gente não entendia o que era de diferente que iria acontecer. Sabe qual é a nossa missão? Levar essa oportunidade para aquele que não conhece. Lembra do teu primeiro amor com Cristo? Lembra? Nessa viagem a gente saiu lá para o mato, lá fizemos de um espaço lá um monte, oramos a Deus, e quando voltamos, a irmã, acho que a Cileia mais velha, estava contando a história de quando a Ivone e a Simone foram batizadas. Um dia simples, uma igreja pequena que está lá até hoje, não sei se foi lá, mas foi o que eu imaginei, e disse que a maior preocupação é como essas meninas iriam reter a presença do Espírito Santo, que elas não conseguiam, e tiveram que segurar para elas dormir e ficar a noite inteira debaixo da coberta no Espírito Santo. Oh, coisa linda! Jesus tem isso para nós hoje. Jesus tem para mim, Evandro. Jesus tem para a tua vida. Jesus tem para a nossa vida. Todo aquele que desejar o Espírito com fogo, o Espírito com fogo vai descer. Cabe a mim você buscar. Jesus é a nossa esperança e ainda há. E Ele quer. Tinha um problema. A Bíblia diz que Paulo apanhou, irmãos. Antes, ele diz, não tivemos repouso nenhum. Ou seja, foi só trabalho, levando a palavra. Só trabalho. Prisões, chicotadas. Em tudo, fomos atribulados. Por fora, combates. Por fora, combate. Temores. Olha que coisa linda. Sabe o que é isso? É quando você olha com os olhos espirituais e você começa a combater com determinadas situações que vêm contra a tua vida, que vêm contra a tua casa, que vêm contra a tua família, com os olhos espirituais. E te digo mais, quando vem situações dentro da tua própria família e você olha e começa a combater com os olhos espirituais, você está dizendo, eu tenho temor no meu interior por Cristo. Passo por todas as tribulações, sim, mas por dentro eu tenho temor a Cristo. E por que eu tenho que passar por esse processo? Para tomar posse da vitória. Para tomar posse da vitória. 8 anos eu era o problema da minha esposa, orando pela minha vida. Quantas situações as próprias irmãs que estão aqui, que eu amo, aconselharam, filha, pelo amor de Deus, tu és bonita, o Val é uma bênção, mas vai procurar. Não, eu quero o meu marido. Separei o primeiro final de semana separado, irmãos. Fui para a praia com as minhas cunhadas. Olha o que Jesus faz. Ela foi para a Bahia e eu fui para a praia com as minhas cunhadas. Lutando dentro de casa. Combatendo dentro de casa. E combatendo dentro de casa é com as coisas espirituais, não é com a carne. E o outro lado, Deus trabalhando. Quando eu falei que as minhas irmãs, minhas cunhadas aconselhou a minha esposa a buscar um outro caminho, não é porque elas nos amam, não. As atitudes é muito pelo contrário, viu? Eu recebo muito amor delas. Muito. Muito. Até quando me separei, me receberam muito bem na casa delas. Até me levaram para viajar. Temor e amor. As sobrinhas grudavam, oi pai, oi pai, oi pai. Eu falei, cala a boca, menina. Negócio de pai. Estou solteiro.
Olha para cá. Você tem um preço a ser pago. Mas você tem um oponente contra a tua vida, porque ele não quer deixar que você alcance o objetivo. A Bíblia garante a vitória sobre a tua vida, mas tem problemas, etapas que você precisa resolver. E quem te capacita para resolver isso é o próprio Deus. Mas para todo aquele triunfo, há uma recompensa. A Bíblia diz que todo o nosso trabalho para Cristo, ele não é em vão. Tem recompensas. Abre Hebreus 6:10. Declara para o teu irmão ao lado: tem recompensa sobre a tua vida. Só que diz assim: não espere recompensa e reconhecimento dos homens. Preocupe-se com a recompensa divina. Amém? Hebreus 6:10, pode aplaudir ao Senhor. Olha para o telão, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que para com o seu nome mostrasse, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Ficou claro para você isso? Deus não é injusto para que esqueça da vossa obra e do trabalho e da caridade para com o seu nome, ou seja, tudo que você fizer em prol de Deus, Ele não vai esquecer. Ele não esquece. Em Malaquias capítulo 4, se não me falha a memória, 3, vai dizer que há um memorial sobre Cristo. Tudo que você fizer para o teu próximo, Deus está vendo. Jesus está vendo. Estendeu a mão, Jesus está vendo. Matou, Jesus está vendo. Ele não esquece. Porque a mão dele tem uma balança de justiça. E qual é a recompensa? Isaías 6:64, que diz assim, não precisa colocar não. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Se coloque de pé. O livro de Mateus vai dizer que Jesus ele nos dá uma missão. Qual é essa missão? Ide, pregai o meu evangelho, fazei discípulo e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que Jesus espera de mim e de você. No final a Bíblia diz que Jesus ele não esquece as obras que você fazer em prol do povo dele. E diz ainda que ele vai recompensar. Aí você pergunta, quais são as recompensas que você espera de Cristo? Eu recebi de Deus o que eu não pedi. Eu não pedi. Porque as minhas atitudes eram para destruir a minha família. Só que a bondade e a misericórdia de Deus e a palavra dele se cumprir na vida dela, na vida do Mateus, que jejuou e orou pela minha vida também, ele não esquece. Por quê? Porque ele não é injusto. Ele não é.
A recompensa, quem ganhou, não foi o Mateus, não foi a Carla, não foi a família, porque a Rebeca ainda não tinha. A recompensa, quem recebeu, fui eu. Agora, ambos compartilham do que eu recebi de Cristo. E o que o Senhor recebeu? Que compartilha com elas? Amor, respeito. É recompensa de Deus com a tua vida. Levante as tuas mãos que eu quero profetizar. Talvez lançaram palavras sobre a tua vida de maldição, ou palavra que a tua vida não vai andar, não vai caminhar, não adianta você fazer nenhum esforço. Você que está em casa, levante as tuas mãos e recebe essa palavra, porque é liberada do trono de Deus, a recompensa sobre a vida de vocês. Ainda o ano não acabou, mas vai ficar no tempo de Deus, e você, o próprio Deus segurou você até aqui. Você está na casa do Pai, você está na tua casa, adorando, a qual se faz casa do Pai, e sobre essa palavra que foi ministrada, a missão vai se cumprir sobre a tua vida. Muitos da tua família se achegarão através da obra que Deus tem sobre a tua vida. Muitos se achegarão, e a recompensa se alegrarão na presença e na casa do Pai. Você crê nisso? Toma posse então dessa palavra e aplaude ao Senhor em nome de Jesus.